Quantos aqui, queridos, não conheciam alguém que outrora era alguém muito usado por Deus, alguém que era muito envolvido na obra, mas que de maneira repentina, essa pessoa agora se sentiu injustiçada, essa pessoa agora se esfriou, e agora já não está mais no nosso meio, e o amor que ela tinha por Deus de maneira inesperada foi algo que se esfriou. Pastor, mas por que de tudo isso? Porque Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, a palavra dele precisa se cumprir. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. E aí, querido, aqueles discípulos agora curiosos, eles começam a conversar entre si, e agora eles chamam ao mestre e começam a indagar Jesus, dizendo assim: Jesus, o que vai acontecer? Nós já sabemos que o Senhor irá partir, há um propósito, sim, mas e agora? Quando vai acontecer? O Senhor vai nos avisar. E aí, olha o que Jesus começa a falar. Essa palavra é uma palavra muito atual, e ela serve tanto para os discípulos, como para mim e para você. Vamos para a Bíblia, e aí nós vamos versículo a versículo, tá bom, filhão? Mateus 24, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai acontecer o que já acontece hoje, queridos: a proliferação das religiões, falsos cristos, falsos profetas, cada um com o seu salvador preferido, cada um com o seu salvador individual. Aquele que mais me agrada é esse no qual eu vou servir. Isso é o que a palavra começa a dizer para mim e para você, e eu quero trazer você para esse entendimento de que Jesus está voltando, mas para Jesus voltar, algumas coisas precisam acontecer, e os falsos profetas, os falsos ensinamentos, os falsos deuses, os falsos cristos, já estão pelo nosso meio. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas pastor, é só o versículo 5? Não, o versículo 6, ele também anuncia o que é que irá acontecer. E certamente ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Queridos, quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui não está ouvindo isso agora? Guerras, rumores de guerras. Agora, há pouco tempo, sabe o que aconteceu? Você pode ir na internet procurar. Estados Unidos agora está começando a se aproximar da Venezuela. O que será que irá acontecer, querido? Rumores de guerra, guerras. Há pouco tempo atrás ainda acontece a guerra da Ucrânia com a Rússia. O que é isso, pastor? É a palavra de Deus se cumprindo. É Jesus se preparando para a sua volta, igreja. E a gente precisa estar atentos. Existem essas guerras externas, mas existe uma guerra que muitas das vezes é invisível, e muitos de nós, às vezes, dentro da igreja, passamos. Qual é, pastor? Uma guerra interna que está dominando, chamado depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas agora que vivem, pastor Araújo, trancado em uma casa, não saem para nada, tem medo de colocar o pé para fora. É uma voz falando no seu subconsciente, não consegue criar vínculos de relacionamento, vive guerras internas. É a palavra, querido, se cumprindo. Guerras externas, guerras internas. Versículo de número 7. E aí os discípulos curiosos, e Jesus começa a dizer: olha, vai acontecer, mas calma, precisa acontecer isso, aquilo outro, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, terremoto, misericórdia, vira e mexe a gente vê acontecendo. Ainda bem que o nosso país é um país abençoado, maravilhoso, amém? Que nunca se tremeu nada aqui. Já pensou se tremesse? Meu Deus do céu. Mas Deus não deixa, Deus é conosco, querido. Nós somos privilegiados.
Nós temos aqui todo dia, nós moramos num lugar que é muito farto. Você come, fica não, nós somos abençoados. Mas deixa eu te trazer algumas informações que talvez você não sabe. E eu, ao estudar esta lição, querido, eu fiquei abismado. Você sabia, querido, que essa pesquisa o IBGE fez através de um núcleo internacional e ligaram informações? Você sabia que até o ano de 2017, tem alguns anos atrás, 19 mil pessoas morrem por dia no mundo, em decorrência da fome e da desnutrição. Ah, pastor, está muito longe de nós. Está não. Você sabia, querido, que no Brasil 17 pessoas morrem por dia por causa da fome? Você sabia, igreja, que a cada 12 segundos, pasmem, 12 segundos, uma pessoa morre ao redor do mundo por fome e por todas as sequelas, desnutrição e tudo aquilo que a fome traz. O que é isso, pastor? É a palavra se cumprindo e Jesus que está voltando. Você consegue entender isso? Essa é uma palavra para a gente se conscientizar, para a gente ver o que é que está acontecendo do nosso lado. Coloca para mim, filhão, versículo de número 8. Olha o que acontece. Será que isso é real? Deixa eu ver. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Talvez, querido, está começando a chegar agora. Há pouco tempo agora, 30 pastores sumiram, ainda não apareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Ah, mas por quê? Porque foi pelo nome de Jesus. Querido, o negócio está ficando difícil, está ficando apertado. A gente precisa aproveitar a liberdade que a gente tem para pregar o evangelho, igreja. Jesus está voltando, a liberdade que eu e você tem, de abrir a nossa boca, de não ser impedido de pregar o evangelho, de poder pregar agora, e ter alguém que eu nem sei aonde está, que está me assistindo agora, sabe o que é isso? É a liberdade que a gente tem. A gente precisa aproveitar tudo isso. Quantas pessoas não são atribuladas? Quantas pessoas não têm morrido por aí? Quantas famílias não têm sido destruídas? Tudo isso é o princípio das dores. Ódio, traição, violência. Tudo isso, querido, é a palavra se cumprindo. E aí eu preciso perguntar para você, mas o que eu preciso fazer para mudar essa história? Você já parou para pensar? E aí a gente chega no texto no qual nós lemos. Coloca o versículo 12, por aí mesmo. O versículo de número 12. E a gente começa agora a entender que o amor de muitos está se esfriando. Alguém que era muito forte, alguém que era muito fervoroso, alguém que era muito ativo, de repente agora não está mais fazendo nada. Está se afastando da presença. Por quê? Porque o amor vai se esfriar de quase todos. É a palavra de Deus se cumprindo. E isso é um alerta, igreja, para mim e para você. Sabe o que eu acho interessante? É que é de quase todos. Então, se é de quase todos, não é de todos. Então, eu preciso estar fora dessa bolha. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer algo mais. Eu preciso ser diferenciado. Como igreja, nós precisamos estar fora, para que a gente não possa ser atingido. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Mas deixa eu te dizer algo. Olha para quem está perto de você e diga assim: meu irmão, eu tenho uma notícia boa para você. Nem tudo está perdido. Eu tenho, diga assim, uma notícia muito boa para você. Olha para cá, coloca o versículo 13, filho, por favor. Quantos aqui querem ser salvos? Digam amém. Amém. Aleluia. E Jesus fala com os seus discípulos e começa a narrar nações, brigas, ódio, muita gente vai morrer. Mas ele olha para os discípulos e diz algo interessante: aquele, porém, que perseverar
até o fim será salvo. Não, eu acho que isso merece um glória a Deus melhor. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Aquele, porém, até o fim será o que, igreja? Salvo! O que é que eu preciso, pastor, fazer? Eu preciso perseverar. Está acontecendo problema, mas eu estou firme. Pastor, mas o que é perseverar? Coloca para mim, filho, a definição de perseverar, por favor, para que fique de fácil entendimento. E essa é uma notícia preciosa. Eu confesso para você que é uma dica de milhão. Porque, querido, melhor é o final do que o início. Tem muita gente começando muito bem, com muita força, mas não consegue chegar até o final. A gente precisa perseverar. A gente precisa se manter firme. A gente não pode desistir. A gente precisa insistir, persistir, continuar, prosseguir, ficar sem desistir, permanecer, perseverar. Chegou? Pronto. Perseverança, um ato de perseverar, de persistir em determinado comportamento. A qualidade daquele que persevera, constância, firmeza, pertinácia. Você precisa ser firme. Ah, pastor, mas está vindo muito problema, você precisa perseverar. Ah, pastor, está vindo muita dificuldade, persevere, insista, não desista, porque se você se manter firme, querido, você vai conseguir o seu objetivo, que é a salvação. Mas, pastor, falar em perseverar se torna algo muito isolado. E eu fiz questão de separar alguns tópicos com embasamento na palavra, sobre aquilo que vai me ajudar a perseverar. Quantos querem perseverar? Diga amém. Amém? Então, perseverem em oração. Repita comigo assim: eu preciso perseverar em oração. Atos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Não tem como, querido, você querer chegar até o final. Nós falamos que Jesus está voltando e você não perseverar em oração. Não tem como. Crente que é crente ora. Crente que é crente vive embaixo de oração. Crente que é crente gosta de orar. Está lavando a sua roupa, está falando com Deus. Está dirigindo o seu carro, está falando com Deus. Está na igreja, está falando com Deus. Está na sua moto, está falando com Deus. Antes de dormir, está falando com Deus. Porque eu preciso perseverar em oração. Quantos aqui gostam de orar? Diga amém. Amém. Amanhã, dia D da oração, 6 às 7, meio-dia a 1 e de 8 às 9. Escolha um horário e venha perseverar em oração. Pastor, mas somente perseverar em oração é suficiente? Não. Eu preciso também perseverar em quê? Perseverar na doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se eu quero ver a volta de Jesus, eu preciso perseverar. E perseverar onde, pastor? Perseverar na palavra. Porque crente que é crente persevera na palavra. Se você quer chegar até o final, querido, não se afaste da palavra. Todos os dias busque a palavra. Ah, pastor, mas eu preciso perseverar. Persevere na oração. Persevere na palavra, que se você perseverar, querido, você vai chegar até o final. Igreja, ama a palavra. Igreja, siga os seus ensinamentos. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Terceiro, é só na oração, pastor? É só na palavra? Não. Persevere também na comunhão entre os irmãos. Atos capítulo 2, 46,
Diariamente perseveraram unânimes no templo, ou seja, viviam em constante unidade. A igreja precisa ser uma igreja unida. A gente precisa viver em comunhão com os nossos irmãos. Parece que está escrito na Bíblia, pastor Araújo, parece que tem um versículo que diz assim: como é que tu vai amar a Deus, né? Ah, mas tu não ama, tu não está nem olhando Deus. Não tem um negócio assim, né? Aí parece que diz assim: se teu irmão que tu olha, tu não está amando, imagina Deus que tu não olha. Querido, se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Não tem como. Não tem como, querido. Eu preciso viver em comunhão, unânimes. Eles perseveravam, era diariamente, era unânimes, eles tinham o mesmo pensamento. O reino precisa ser a nossa prioridade como igreja. Nós precisamos estar unidos em favor do reino. Jesus está voltando e nós somos uma igreja unida, amém? Nós precisamos viver em comunhão entre os irmãos. Pastor, mas eu não concordo, eu tenho as minhas diferenças. Tá bom. Mas nós precisamos ser unidos. A gente precisa querer ver o nosso irmão bem, porque a gente precisa perseverar. Somente na comunhão não, nós precisamos perseverar em fazer o bem. Eu preciso perseverar em fazer o bem. Romanos 2,7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Quem aqui gosta de fazer o bem, diga amém. Quem aqui gosta de fazer o mal, diga eu. Ainda bem que aqui não tem ninguém que gosta de fazer o mal, só gente que gosta de fazer o bem, porque nós somos uma igreja que persevera. Faça o bem para o teu irmão. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, olhe para ela assim, diga assim: eu já fiz o bem para ti hoje? Já, o que ela respondeu? Respondeu nada. Diga assim: olha, ainda dá tempo de fazer o bem, o dia não acabou. Faça o bem, seja bênção na vida das pessoas. Fazendo bem, querido, ao próximo, você estará sendo abençoado. Se você fizer o bem, querido, você vai ser alguém abençoado. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. E para finalizar, eu fiz questão de trazer numa leitura bem fácil, de entendimento para a igreja. Jesus está voltando, mas nós precisamos ser perseverantes. E além de perseverar, nós precisamos também ser vigilantes. Nós precisamos perseverar em vigilância, perseverar em estar vigilantes na fé. Efésios 6,18, eu vou finalizar, mas eu quero ainda a tua atenção para cá em nome de Jesus. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda esperança e súplica por todos os santos. O que é que eu preciso, igreja? Eu preciso perseverar, mas eu preciso estar vigilante. Eu preciso vigiar nas minhas atitudes, amém? Vigiar nos meus comportamentos, vigiar nas minhas ações, porque tudo isso faz parte de um preparo, e quem quer ver a volta de Jesus, precisa estar preparado, amém? Deus, Ele está voltando, Jesus está voltando, querido, e Ele quer abençoar de uma maneira poderosa a tua vida. Você só precisa ter esse entendimento. O fim está próximo, Jesus está voltando. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja para finalizar: quantos aqui querem que Jesus volte? Diga amém. Tem certeza absoluta? Amém? Todos nós falamos que nós queremos que Jesus volte, e todos nós como igreja temos um papel importante para isso. Diga assim com o pastor: eu preciso fazer a minha parte para Jesus voltar. E qual é a minha parte? Coloca para mim lá, filhão. Pregar o evangelho do reino por todo o mundo. Não é para tu pegar um avião e ir lá para a África, não. Calma, Deus já tem os enviados da África. Ah, pastor, mas eu quero pregar na Ásia. Calma, Deus já tem os preparados lá na Ásia. Agora olha para cá para o pastor. Ele quer que você pregue a palavra no Porto Mocajituba.
Ele quer que você pregue a palavra no Itapera. Ele quer que você pregue a palavra no Guarujá. Ele quer que você pregue a palavra no Village. Porque tudo isso faz parte do mundo. E se Ele quiser nos levar para outro lugar, Ele vai fazer. E quando a gente pregar o Evangelho e sermos testemunhas de todas as nações, então virá o fim. Então eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, para que Jesus volte. Essa é minha responsabilidade, essa é tua responsabilidade como igreja. E nunca se esqueça, Jesus está voltando, os sinais estão próximos, está acontecendo, igreja. Igreja, desperta em nome de Jesus, saia do comodismo, desperta a igreja, porque Jesus está voltando. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. E você que me acompanha, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Você que quiser, nos abençoe através da sua oferta. Está na nossa tela. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela igreja. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando.